E aí galera do Entendendo Economia, antes da gente falar qual o assunto que vai ser do vídeo de hoje, eu gostaria de anunciar que hoje, dia 24 de março, é o aniversário de 1 ano do nosso canal. Já foram, contando com esse aqui, 22 vídeos. E eu espero fazer muito mais vídeos e eu espero também que o nosso canal consiga se manter por muitos e muitos anos. Então, parabéns ao Entendendo Economia. O tema de hoje é déficit e superávit, tanto primário como nominal. A gente vai aprender a diferenciar esses dois tipos de déficit e superávit e também entender um pouquinho como funciona esse sistema, que é muito relacionado com a dívida pública. Bom, o governo arrecada dinheiro com impostos, privatizações e alguns outros tipos de receita que ele tem. E o governo gasta o dinheiro com as suas despesas, que a gente vai chamar de despesas normais, que são a educação, saúde, previdência social, folha de pagamento, se com o que ele arrecadou com os impostos e com as privatizações e com alguns outros tipos de ganho, ele conseguir pagar todas as despesas normais que ele tem, educação, saúde, etc., então significa que houve um superávit primário. Se ele não conseguir arrecadar o suficiente para pagar essas despesas, isso significa que houve um déficit primário. Quando o governo acontece esse déficit primário, ou ele quer uma grande quantidade de dinheiro a curto prazo para financiar alguma obra, para construir uma rodovia, uma hidrelétrica, seja lá o que for, ele recorre a empréstimos que, a partir desses empréstimos, ele vai conseguir pagar o que ele quiser. Esses empréstimos que o governo adquire, ele faz por meio dos títulos públicos. Esses títulos públicos são vendidos a grandes corporações financeiras, como pode ser vendido a você, pequeno investidor. E a partir daí você, ou a corporação financeira, ela empresta ao governo uma determinada quantia. Quase 100% de todos os países do planeta, eles têm uma dívida pública. Se o país ele tem um superávit, isso significa, isso transparece que ele é um bom pagador, que ele administra bem os recursos, que não deixa as contas ficar no vermelho. Portanto, os juros da dívida que ele contrai por meio dos títulos públicos tende a ser menor quando o governo consegue economizar. Quando o governo não consegue fazer essa economia, não consegue fazer o superávit, isso significa que ele transparece uma imagem de mau administrador de contas, ele gasta muito além do que pode. Então, os juros para que esse empréstimo seja feito, eles serão bem mais altos. Lembrando que os juros da dívida pública não são fixos, por isso, eles variam de mês a mês. Então o governo, se cada vez está fazendo uma imagem de melhor pagador, de mais poupador, os juros tendem a cair. Se ele gasta mal, os juros tendem a subir no decorrer dos anos. Quando o governo tem dinheiro para pagar todas aquelas despesas que a gente chamou de despesas normais, mais os juros da dívida que é cobrado, isso significa que ele teve um superávit nominal. Se o governo consegue pagar as despesas normais, mas não consegue pagar os juros da dívida, isso significa que houve um déficit nominal. Vamos fazer uma comparaçãozinha aqui para ficar mais fácil de entender. Imaginem que Rafael tem um salário de R$2.000 por mês. Esse é todo o saldo dele, são os ganhos dele. Ele tem uma despesa fixa que é água, luz, conta de telefone, que é no total de R$1.500. E no final do mês sobra R$500. Isso significa que ele teve um superávit primário de R$500. Rafael, quer comprar um carro novo. Então, para isso, ele vai no banco e pega um empréstimo de R$20.000. O banco, consegue ver
no sistema que Rafael é um bom pagador, administra bem as contas, porque ele paga e depois ainda sobra um pouco de dinheiro. Então o banco ele vai dar taxas de juros menores, porque o risco dele não pagar é bem baixo. Então ele pega um empréstimo de 20 mil reais e ele tem que pagar uma taxa de juros de 1% ao mês. Significa o quê? Que ele vai pagar R$200 no primeiro mês. Então, se antes, aqueles R$500 que sobravam, você descontar os R$200 do pagamento da dívida, dos juros da dívida, ainda sobram R$300. Ele vai pegar esses R$300 e vai pagar o valor, vai pagar para diminuir o valor da sua dívida. Então ele vai passar de 20 mil reais para 19.700, porque ele descontou aqueles R$300 que ele tinha sobrando no valor total da dívida. O que isso significa? Como ele descontou R$300, no próximo mês os juros que virão serão com base no novo valor, que vai ser de R$19.700. Se é 1% de juros, ele vai pagar R$197. Então os juros vão ser menor. Se ele manter aqueles R$500 que ele consegue poupar todo mês, a cada tempo que vai passando, os juros que vai sendo cobrado dele é menor e é muito mais fácil dele pagar. Agora imagina que Rafael não consegue poupar aqueles R$200 para pagar de juros. Ele só consegue poupar R$50 para pagar dos juros. O que isso significa? Que aqueles R$150 que ele não pagou vão ser adicionados ao montante inicial que era de 20 mil reais. E agora vai ser 20.150. E na próxima vez que cobrarem os juros, vai ser no valor de R$201,50, porque ele não pagou da última vez e os juros virão maiores. É importante que você tenha uma informaçãozinha em mente. O PIB, no caso da dívida pública, ele é muito assimilado à renda do país. É como no caso de Rafael, ele ganha o equivalente ao PIB, mesmo sendo bem inferior ao PIB, a arrecadação, mas quando a arrecadação cresce, quando o PIB cresce, a arrecadação também cresce. Se o PIB cai, a arrecadação tributária também cai. Então, quando a gente fala de dívida pública, a gente vai se relacionar muito com dívida pública em relação ao PIB. Isso significa que quando a gente diz que a dívida pública de um país ela está em 50% do PIB, significa que a dívida dele chega à metade de toda a produção de riqueza daquele país, que aquele país consegue gerar. Quanto maior esse grau de porcentagem entre dívida pública e PIB, maior é o grau de endividamento de um país, sendo que alguns países conseguem chegar a mais de 100%. A dívida deles é maior do que tudo que eles conseguem produzir em um ano. Cada país tem uma taxa superávit em relação ao PIB diferente para que se consiga fazer esse superávit nominal. No Brasil, por exemplo, para que a gente consiga ter um superávit nominal, o superávit primário tem que ser de no mínimo 2%. Então, para o Brasil conseguir reduzir a sua dívida pública e também pagar os juros, é claro, ele precisa fazer um superávit primário de no mínimo 2%. Aí, quanto maior for o superávit, maior vai ser a fatia que a gente vai reduzir do total da dívida pública. E essa taxa, é claro que é variável. São 3 os fatores que influenciam sobre essa taxa mínima de superávit primário para que se tenha um superávit nominal. Um desses fatores é o crescimento do PIB. Quanto mais você cresce o PIB, aquela relação total da dívida pública, 50% do PIB, ou 40%, ou até às vezes mais de 100%, quanto mais você cresce o PIB, essa taxa ela afrouxa, ela cria uma folga. Então, se você cresce o PIB 5%, você consegue crescer a sua dívida pública 5%, se mantendo naquela relaçãozinha de dívida pública total sobre PIB. Se a relação dívida pública-PIB
estiver caindo ou for baixa, então os juros cobrados sobre os títulos públicos, sobre os empréstimos, vão ser menores, porque o grau de endividamento do país é menor, o grau de risco dele não pagar também é menor, então os juros que serão cobrados é menor, que é o nosso segundo fator variável, a taxa de juros. Quanto maior for a taxa de juros, maior vai ter que ser o superávit nominal para que você consiga fazer o superávit primário. E também a relação PIB, dívida pública sobre PIB, que a gente já falou antes, que é, se o país ele já tem essa relação muito elevada, então os juros naturalmente serão bem maiores, porque o nível de endividamento dele é muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, parabéns de novo ao Entendendo Economia por um ano de existência e aguardo vocês até o próximo Entendendo Economia.